Então, agora aqui com a doutora Daniela Lessa, aqui na Oncocinos. Doutora, Dia Mundial da Saúde e amanhã, Dia Mundial de Combate ao Câncer. O que a gente tem que pensar, o que a gente pode fazer nesse momento? Bom, acho que talvez esses dois dias estejam tão próximos, porque realmente o câncer é um problema de saúde pública mundial, né? O que a gente pode fazer? Sempre preservar a saúde, sempre a prevenção é a melhor opção. Então, hoje em dia, ainda mais nesse momento, né, que estamos, infelizmente, na pandemia, não tem como deixar de citar, se manter ativo fisicamente, né? Preservar a saúde mental é importante, manter uma atividade física de 30 minutos por dia, no mínimo umas 5 vezes por semana, seria o ideal, suar um pouquinho, respirar um pouquinho, se manter em movimento, nosso corpo é feito para se manter em movimento, e isso nos ajuda a preservar tanto a saúde no quesito de evitar o câncer, como de evitar doenças cardiovasculares, de melhorar o sono, de melhorar condições mentais, que aí a gente pode se cuidar melhor e ter uma qualidade de vida melhor. Então, doutora, tu diria que a prevenção é o melhor remédio? A prevenção é o melhor remédio, isso já é dos antigos, né? Claro, a medicina evolui, está aí para cuidar de quando a prevenção não vai evitar que nós tenhamos doenças e que nós tenhamos fatalidade, isso é da vida. Mas ela vai nos ajudar a viver melhor e acredito que a postergar a doença. Então, a gente fazendo a nossa parte, cada um fazendo a sua parte para viver melhor. Então, assim, evitar o tabagismo, né? Evitar o sedentarismo, o sobrepeso. Então, uma ingesta de alimentos mais frescos, cozinhar, né? Colocar alimento fresco no dia a dia, frutas, legumes, hortaliças, carnes, não teria problema da carne vermelha, né? Ela é muito injustiçada, ela é uma carne muito rica, né? Até porque para nós gaúchos é complicado abrir mão do churrasco, né? É complicado, mas o churrasco então tem o seu papel ali no momento de confraternização, não é exatamente a maneira mais saudável de se comer carne, mas eu acho que o equilíbrio é fundamental, né? Então, a gente pode sempre, em algum momento, abrir mão, né? Mas tendo num global uma vida que preserve mais um ambiente saudável, a gente vai conseguir, nesse equilíbrio, manter a saúde. Então, hoje em dia, acho que uma questão muito importante assim, da sociedade é o sobrepeso. Isso seria assim, uma meta, né, a ser combatida, né, para a gente voltar aos níveis de peso de décadas anteriores, para as pessoas realmente ficarem mais saudáveis. E não seria comer menos apenas, né? É comer talvez um pouco menos e comer melhor, né? Comer melhor, se movimentar mais, né? Uma questão do que a gente ingere e do que a gente gasta, né? Cada vez a gente gasta menos a nível de energia, né? As coisas são mais simples, a gente levanta menos, a gente tem menos necessidade de mobilidade. E também escolher um alimento realmente mais rico em nutrientes. Os enlatados, embutidos, eles devem ser consumidos com muita moderação. Doutora, eu sou um ex-fumante. Acho que eu fumei durante muito tempo, mas enfim, acordei ainda para o problema. E é lógico que eu abri mão, resolvi abrir mão do cigarro por mais essa necessidade de cuidar da saúde, além do incômodo, do cheiro, que é ruim e tal. Não sei nem dizer hoje por que eu comecei com a bobagem de fumar, né? Mas enfim, parei, já tem um certo tempo. Um ex-fumante, ele tem que ter mais cuidados, mais acompanhamento numa prevenção de um câncer para caso surja alguma coisa? Depende do quanto que foi, né, o nível de exposição ao tabaco.
fumantes pesados por mais de 10 anos, né? A gente contabiliza o número de cigarros ano, né, na vida da pessoa. Sim, porque o risco para doença cardiovascular ele vai zerando ao longo do tempo, né? Ao longo de alguns anos ele se aproxima de uma pessoa que nunca fumou. Mas o nível de câncer, o risco de câncer não. Então, se foi um tabagista pesado, que eu imagino que não, que eu vejo até pela tua pele e tudo, não precisa um maior cuidado, né? Mas um tabagista pesado, sim, né? Aquela pessoa que fumou 20 anos, mais de uma carteira por dia, ela precisa ter cuidados com relação à prevenção do câncer. Hoje se sabe que a tomografia de tórax indicada em situações em que o paciente foi tabagista pesado por muito tempo para encontrar um nódulo menor, mais factível de cura, é válido. Então, pessoas que tiveram o hábito de fumar por muito tempo, com muitos cigarros ao dia, podem sim ser candidatos a fazer um rastreamento com uma tomografia anual para identificar possíveis nódulos suspeitos. Essa é uma das indicações. Doutora, eu tenho curiosidade, assim, do porquê a escolha dessa especialização. Por que tu fizeste essa opção? É curioso, né? Na verdade, assim, a medicina é muito ampla hoje em dia, né? Mas a oncologia, ela agrega todas as especialidades de uma certa maneira. Então, a gente usa o conhecimento todo da clínica médica. Então, eu sou oncologista clínica. O que é o oncologista clínico? Aquele médico que vai avaliar o paciente como um todo, toda a sua condição clínica de outras doenças, vai avaliar o câncer em específico naquela pessoa, vai fazer todo um planejamento do tratamento. Então, a gente vai identificar se aquele paciente, em que momento deve ser referenciado por um cirurgião, por uma abordagem cirúrgica ou por um radioterapeuta, que são todos especialistas diferentes. Eu gosto da oncologia clínica porque ela me permite ver o paciente como um todo, não só um pedacinho da doença. Então, são pacientes que a gente tem um enorme carinho, a gente convive por anos com eles e trata a família junto, né? E a gente aprende muito com a oncologia, porque é uma especialidade muito dinâmica, com muitas novidades, a gente tem que estar sempre estudando. E desde o início, quando comecei lá, década de 90, 2000, a gente já sabia que ia ser assim. Eu sou testemunha, inclusive, disso que tu falou, desse acompanhar o paciente, porque eu, inclusive, como no trabalho de fotografia, fotografando um evento social, lembro de fotografar um aniversário, em que tu foi convidada por uma paciente tua que tem um carinho gigantesco por ti, aliás, por vocês aqui da Oncocinos que tratam ela, né? E eu vi, assim, que isso realmente marca bastante na vida da pessoa. E imagino que deve ser uma satisfação muito grande isso também, né? Sim, é verdade, é verdade. O aniversário de casamento, né? A gente poder pensar que, graças ao recurso da medicina, da gente poder chegar na vida daquela pessoa naquele momento, permite que ela reestruture a sua saúde de tal maneira que ela possa ter uma vida plena depois. Que é uma coisa que muitas vezes no passado a gente perdia, né? Ainda hoje nem tudo é sucesso, mas o que a gente vivencia hoje desse sucesso, da gente poder acompanhar a vida dos pacientes e uma vida plena, boa, é muito, muito prazeroso. Eu tenho uma paciente uma das primeiras que eu atendi aqui em Novo Hamburgo em 2002, na época ela tinha 12 anos e ela tratou um linfoma e ela ainda é minha paciente. E é engraçado que eu ainda hoje vejo ela, parece que ela tem 12 anos ainda. Ela deve adorar Já isso. é um mulherão. Mas assim, e até hoje ela faz o acompanhamento por conta de ter feito químio, ela curou da doença, né? Mas faz acompanhamento. Quando tem algum nódulo, alguma dúvida, ela sempre procura. Então é de longa vida, né? E, doutora, qual seria, assim, a gente sabe que tem hoje muitos recursos, que a medicina avançou muito, o tratamento deve ter melhorado bastante, com muitas opções, tanto de medicamentos quanto de tratamentos, mas e a cura do câncer?
Como o câncer não é uma doença só, né? São múltiplas doenças, não vai existir uma única cura do câncer, né? A gente consegue identificar fatores que são comuns a vários tipos de doenças, e aí, às vezes, identificando um daqueles fatores, a gente consegue adicionar tratamentos melhores para várias. Mas isso é um somatório, né? É evolutivo. Então, a gente descobre um gene que faz o trigger para dar a doença, daí descobre que ele está presente em mama, pulmão, esôfago, e aí a gente descobre um medicamento para bloquear aquilo, para reverter aquilo, e aquilo vai ajudar. Alguns vai curar junto com um tratamento conservador, outros não vai curar, mas vai melhorar, vai permitir que a pessoa tenha mais tempo até que venha um tratamento curativo. Então, não é a pílula mágica, que nem o emagrecimento ou que nem a atividade física, né? A gente não vai no colágeno, puff, né? Rejuvenescer. A gente não vai também no tratamento do câncer ter uma virada de botão cura. Isso são evoluções que, com muita ciência, com muito trabalho, com idas e vindas, né? A ciência também ela não é mão única. Ela identifica tratamentos melhores, ela recua, ela volta, ela agrega. Então, mas com certeza hoje se cura muito mais do que no passado. E muitos casos estão se tornando doenças crônicas de câncer.